Olá pessoal, espero que vocês estejam todas muito bem quando estiverem assistindo esta videoaula. Estou aqui gravando uma aula resumo, uma retomada, uma revisão dos assuntos que nós já vimos até agora. Essa aula serve para quem conseguiu participar de todos os encontros ao vivo. A gente chama de aula síncrona, ou seja, ao mesmo tempo, né, em tempo real, numa data previamente marcada. Então, para todas que conseguiram participar dessas nossas aulas às terças e quintas, serve como uma revisão. Para aquelas que não conseguiram participar às terças e quintas, serve como uma atualização, tá? Estou aproveitando aqui a madrugada, quando não tem barulho. É um horário muito bom para a gente fazer videoaula. Gosto muito de fazer videoaula de madrugada. Então, para a gente começar, eu queria dizer para vocês, deixa eu pegar uma canetinha aqui básica, né? Vamos relembrar que no primeiro encontro que nós tivemos, nós falamos de cultura. Tá? Falamos de cultura. Nesse primeiro encontro, nós conversamos bastante sobre uma situação hipotética de um grupo de indígenas que invadiram um terreno. E aí nós pensamos na possibilidade de uma conselheira, um conselheiro ir até lá e se deparar com crianças de pé no chão, algumas totalmente nuas. Hoje eu vou incluir aqui, para quem participou, logo vai fazer sentido, crianças também com bicho de pé, né? Como dizem no interior, parecendo uma moranga. E aí nós comentávamos sobre o que você faz quando você chega lá como conselheira, o que você avalia. E pensamos na possibilidade de uma dada conselheira, uma determinada conselheira ou conselheiro, chegar nessa situação e ficar horrorizado e dizer que aquelas crianças todas estão sofrendo maus tratos, porque estão de pés no chão, com picadas de mosquito e bicho de pé e assim por diante, né? E aí vamos imaginar uma situação em que o conselheiro vai até uma oca, acho que é oca que chama, né? Estou aqui partindo do princípio daquilo que a gente aprendeu na escola sobre os indígenas, que eu sei que tem um monte de coisa errada, né? Então, o conselheiro tutelar vai até uma oca e pergunta onde é que está a mãe daquela criança, né? Vou desenhar uma oca aqui, não sei se isso dá para aparecer como uma oca. Tá mais para um iglu, mas vamos lá. Né? Onde é que está a mãe daquela determinada criança? E a outra, uma pessoa responde que a mãe foi participar de uma coleta de frutos e qualquer coisa nesse sentido. E aí o conselheiro já acha que aquela mãe foi extremamente irresponsável porque deixou a criança sozinha, né? E aí nós conversávamos um pouco de que, na verdade, isso não tem nenhum equívoco, né? Não tem nenhum equívoco, porque a gente comentava que tratamos de culturas diferentes e que nesta cultura, por exemplo, é muito comum que as crianças sejam tratadas por todas as mães da aldeia, né? Quando uma mãe sai, a outra mãe automaticamente assume ali um papel de cuidadora, né? Isso aqui era para ser um sol, tá? Como vocês podem ver, ainda bem que eu dou aula sobre direitos da criança e não aula de desenho. Então, nesse primeiro encontro, nós conversamos um pouco sobre essa situação hipotética e colocamos uma questão cultural muito clara, né? Muito específica, né? A questão cultural indígena. Como é específica a questão cultural se nós formos pensar em crianças ciganas,
ou crianças quilombolas. Nessas situações, a cultura está muito clara, né? É muito claro para a gente nessas situações que existe uma cultura a ser respeitada. Então, claro que uma conselheira tutelar que denuncia essas mães todas, essas índias todas por maus tratos, vai estar cometendo um grande equívoco, né? É claro que ela pode, nessa mesma situação de um terreno invadido, se deparar com uma criança extremamente doente e febril e passando mal, e conversar com o líder ali daquele grupo, né? Conversar com o cacique. Eu ia falar pajé, mas pajé é quem cuida, é quem, né, meio que o curandeiro. Então é lógico que ela vai ter que conversar com o cacique, e eu acho que foi algo muito interessante que uma de vocês colocou na nossa aula, e com ele buscar soluções para aquilo que ela, a conselheira, achar que está errado, com ele, inclusive, entender melhor a situação que a gente vive. Então, esse foi um primeiro encontro que a gente teve, né? Uma primeira conversa que a gente teve. Depois dessa conversa, nós fomos para um segundo momento em que a gente falou de um modelo ecológico de desenvolvimento, né? Então, depois nós fomos para um segundo encontro em que nós falamos de modelo, né? Uma teoria, modelo ecológico de desenvolvimento. Então, comentamos de um conceito bastante amplo de ecologia, que não só coloca a nossa relação com o meio ambiente, mas também coloca as nossas relações com as outras pessoas, né, com a economia, com o meio ambiente, com a cultura, com todas as coisas que nos circulam. E aí, claro que sempre uma coisa influenciando na outra. E aí nós fomos para uma apresentação que eu gravei uma videoaula e já mandei para vocês, né? Que é um modelo, que foi uma videoaula na qual nós conversamos um pouco sobre esses esquemas, né? Essa teoria. Então, um indivíduo aqui, né? Esse indivíduo sendo influenciado pelos que estão mais próximos, né? Mas também essas pessoas trocam relações com aqueles que estão mais distantes e são influenciadas pelas atitudes muito maiores, ideológicas, culturais, e também sempre tem uma dimensão de tempo, de condições históricas, né? Uma outra representação que a gente viu nessa aula falava um pouco, trazia um pouco esse desenho, né? O indivíduo com os seus pares, ações sociais, competências, normas entre os pares, família, expectativas, enfim. Todas essas coisas, uma outra situação que nós vimos, né? Em que lá longe estão os valores como religião, cultura, ideologias, modo de vida, e essa criança aqui vai primeiro se relacionando com a família mais próxima, depois ela começa a ir para a escola, fica com os parentes, na creche ela tem contato com profissionais, ela começa a brincar com os vizinhos, nas praças, e depois tem um círculo aqui maior, né? Ela começa também a trabalhar quando ela é mais velha, mas enquanto ela está na creche, tem algo aqui mais distante que às vezes ela não vê, que é a administração da creche, né? Para ela brincar no bairro, às vezes foi essencial aquilo que uma organização de bairro fez, né? E assim por diante. E nós vimos também, deixa eu voltar aqui que eu acho que isso foi antes. Cadê? Não, não foi antes, não, foi para frente mesmo. E nós vimos então que todas essas coisas, né, são um processo que corre num determinado tempo, num determinado contexto
e para uma determinada pessoa. Cada pessoa tem um processo diferente, cada pessoa tem um contexto diferente, tem um tempo diferente, né? E depois que nós vimos essa aula, nós fomos para um terceiro momento que nós falamos sobre paradigmas, né? Então fomos aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, né? Fomos para um terceiro momento em que nós falamos, vamos para um terceiro momento daqui do modelo ecológico de desenvolvimento, um terceiro momento no qual nós falamos de paradigmas. Paradigmas. E aí vocês, espero que se lembrem que paradigma é um óculos. Paradigma é aquilo que não é a realidade, né? Também não é a pessoa, mas é o jeito como a pessoa olha para a realidade, né? Aquele olhar que nós temos. E aí, na parte dos paradigmas, nós vimos uma apresentação que começou com aquelas fotos que nós conversamos lá no comecinho do curso e que foram caminhando para questões de colonização, né, escravidão, o uso das crianças como força de trabalho, desde lá dos índios até o trabalho nas grandes empresas, né, o uso da criança nas guerras, né, vimos a expressão bucha de canhão, né, até hoje isso se perpetua. Até hoje nós temos um paradigma que nos diz que a criança é alguém de menor importância e que deve ser utilizada, ou que ela é um adulto em miniatura e por isso não possui uma condição específica, né? Quando colocamos uma criança segurando armas, ou na guerra, ou numa empresa no meio de adultos, ou escravizada, igual os adultos, né? Estamos colocando a criança no papel de adulto. E aí então reforçamos a questão de que os paradigmas são óculos, né? E que às vezes os nossos óculos, os nossos paradigmas, a nossa forma de ver atrapalha a nossa visão da realidade e que é preciso tirar os óculos para ver melhor, né? Nos despir dos preconceitos, nos despir das ideias preconcebidas, né? Levar em conta de que a nossa cultura é diferente da cultura dos outros e às vezes também é preciso mudar de óculos, né? Aqui a gente vê que se não fosse o óculos adequado, a gente não veria, talvez nem soubéssemos que isso daqui é uma floresta, né? Não veríamos os detalhes, os caminhos que as pessoas já fizeram, as árvores que foram retiradas e assim por diante, né? O grande desafio é mudar o paradigma da infância e do adolescente, né? É sobre isso, é a partir daqui que nós vamos conversar. E aí, tentando fazer então uma atividade mais prática, fomos para um exercício que culminou no desenho desse esquema aqui, né? Então, um exercício em que a gente conversou que somos um indivíduo, pintamos aqui de amarelo o indivíduo, né? Essa bolinha amarela que simbolizava o indivíduo, e que esse indivíduo, no modelo que eu prefiro, no modelo que eu gosto mais de usar, esse indivíduo tem pelo menos 4 aspectos, né? Um aspecto racional ou intelectual, né? Aqui na verdade era um exemplo que eu tinha posto, mas ele funciona, né, para a razão. O aspecto intelectual é o aspecto que nos fala da razão. Tem a ver com aprendizado, com raciocínio, com capacidade de organizar as coisas do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do conhecimento. Até quero fazer aqui um parênteses para lembrar que quando nós falamos desse
quando nós fizemos esse exercício, eu pedi que vocês colocassem características do intelecto, né? E alguém colocou assim: eu sou muito impulsiva, se não me falha a memória. E eu quero fazer uma correção aqui. A impulsividade não vem do intelecto, pelo contrário, né? A pessoa, quando é impulsiva, ela está se deixando levar muito mais pelo emocional, né? Pelo emocional. Além do físico, né, do intelectual, perdão, e do emocional, o indivíduo tem aspectos físicos e aspectos espirituais. Para aqueles que estão assistindo esse resumo, não participaram da nossa aula, os aspectos espirituais não são aspectos religiosos, né? Não tem a ver com religião, mas tem a ver com com uma forma de ver o sagrado, de se relacionar com questões mais amplas, mais profundas, né, próprias do ser humano. Então, conversamos que existem esses quatro... Opa, ficou uma janela aqui na frente. Conversamos que existem pelo menos essas quatro dimensões dentro de cada ser humano. E depois fomos conversando, né, fomos trocando ideia, de que essas quatro dimensões interagem entre si dentro da cabeça da gente, dentro da nossa vida. O dia que você está ruim do fígado, você fica irritado, mexe com o seu emocional. Se você está incomodado com seu estômago, irritado, mas você tem conhecimento, que é algo intelectual, você toma um remédio, você toma um chá, sei lá, e você melhora, né? Em outros momentos, basta que você pare, medite, faça a sua oração e você já fica melhor, né? Então, esses quatro elementos, eles se interrelacionam o tempo todo esses quatro elementos estão se interrelacionando. E depois o indivíduo, ele vai tendo construindo relações com o passar do tempo, né, e vai se relacionando como um ser vivo, um ser dinâmico. Ele também se relaciona com a família, que está no microsistema, é o sistema mais próximo. Depois ele também vai se relacionar com a família estendida, com os amigos de escola ou na internet, com os vizinhos, com o time de futebol e assim por diante. Mais distante, influenciando talvez menos do ponto de vista da ocorrência, né, ocorrendo muito menos do que o contato com a família, que é todo dia. O da escola, que é praticamente todo dia, às vezes não é no final de semana, no período de férias, né? Tem contatos também com a saúde, que vai ser de vez em quando, né, com a igreja, que às vezes é uma vez por semana. E aí existem questões muito maiores que a gente normalmente nem vê, né, mas que influenciam muito na nossa forma de pensar. A nossa cultura, que é aquele primeiro assunto lá do começo, os meios de comunicação, e aí nós começamos a fazer ligações, né? Então, na novela, a pessoa vê uma determinada coisa e, ao assistir novela, ela repensa o seu conceito de família. É a novela interferindo na família. Mas a política também interfere nos meios de comunicação e na vida dos professores. Se o professor tem mau salário, talvez ele não consiga dar uma boa aula, né? A igreja faz com que a família pense de uma determinada forma e aí cuide dessa criança de uma determinada forma. Ou seja, todas essas questões estão o tempo inteiro se relacionando, o tempo inteiro se interrelacionando. Cada vez que você se depara com uma pessoa, você está se deparando com essa grande teia, esse emaranhado de relações e de interferências, tá? Estamos chegando em 20 minutos de aula. Acho que está de bom tamanho, né? Eu vou fazer uma última consideração. Fizemos uma avaliação e uma pessoa na avaliação colocou que não estava compreendendo nenhuma relação entre tudo isso que a gente viu e o trabalho do Conselho Tutelar. Então, eu quero reforçar que cada vez que você vai para o Conselho Tutelar
e se depara com uma pessoa, com uma criança ou com uma família, você tem que lembrar que não é algo estático, não é algo parado, não é algo daquele momento, mas é aquela pessoa que está na sua frente, ela tem esse monte de relações acontecendo na sua vida ao mesmo tempo. Para você atender, garantir o direito dessa criança, você tem que entender a sua cultura, você tem que entender a sua família estendida ou ampliada, você tem que entender a religião dessa pessoa, às vezes, você tem que entender os seus valores, né? Tudo isso se relaciona o tempo todo de forma que quando a gente consegue perceber que essas questões se relacionam o tempo inteiro, a gente olha de um jeito diferente, a gente atende essa criança de um jeito diferente, a gente lança a mão de recursos para melhor garantir os direitos da criança e do adolescente. Tá bom? Quase 21 minutos, acho que está bom para uma aula gravada, alguns acham que já é uma aula longa demais. Então, espero que vocês tenham gostado. Se surgiu alguma dúvida, tecla lá no WhatsApp, manda ou no grupo, se você quiser expor a sua dúvida para todo mundo, ou para mim no particular, tá bom? Obrigado, um abraço, até nosso próximo encontro.